Olá, seja muito bem-vindo ao Farmex Talks, o podcast da Farmex. Meu nome é Marcelo Bento e nós vamos hoje entrevistar uma pessoa muito especial. Antes de falar o nome dele, eu quero lembrar que aqui é um espaço onde a gente vai compartilhar muitas histórias, a gente vai falar sobre ideias que inspiram visão e também sobre lideranças que transformam o mundo. E agora sim, hoje eu tenho o orgulho de poder ouvir um pouco aqui, conhecer um pouco mais você, conhecer as suas histórias, saber o que você pode ensinar pra gente. Hoje eu vou entrevistar o Elilson Antônio, que ele é o diretor de desenvolvimento de negócios da Farmex. Seja muito bem-vindo, Elilson. Marcelo, obrigado. É um prazer estar falando com todos vocês. É uma honra participar desse Farmix Talks. Vai ser um prazer dividir, aprender e passar algumas experiências que nós temos também. Maravilha, Elilson. Muito bem. Vamos lá. Pra gente começar, conta pra gente, Elilson, quem é o Elilson? O Elilson é um profissional de 60 anos agora, corpinho de 35, mais Oh, 60 anos. parabéns. Atuo na Farmex já faz 25 anos. Eu iniciei a minha carreira na Farmex como propagandista. Atuava na área comercial numa outra empresa no segmento de medicina e segurança do trabalho. A minha irmã mais nova é médica, falou, poxa, você tem o perfil de um propagandista. Eu falei, Olha. perfil? Não sabia nem o que era um propagandista. Uhum. Poxa, você deveria entrar na carreira de propagandista. Mandei um currículo, entrei na Farmex para um projeto na ocasião, fiquei por 3 anos e meio, e depois fui convidado a assumir uma posição no departamento comercial. Entrei como um Key Account, passei depois a gerente comercial e faz 10 anos que eu atuo como diretor de desenvolvimento de negócios da Farmex. Muito bem, pô, que trajetória legal, hein, Elilson? Obrigado, Marcelo. E fala uma coisa, além da Farmex, quem é o Elilson? O Me Elilson conta. é uma pessoa muito família, é uma pessoa que preza muito pelos mesmos pilares que a Farmex tem, ética, transparência. Então, e eu acho que esse casamento com a Farmex há 25 anos, ele tem muito a ver com aquilo que eu imagino como valor, como pessoa, o cuidado com a família, cuidado com os amigos. E a Farmex também tem isso na figura dos nossos diretores, Angélica, Cássio, enfim, de toda a família que atua na empresa. E transborda isso para os nossos clientes, tanto os clientes externos, os nossos parceiros externos, como os clientes internos, os nossos colaboradores. Uhum. Então, acho que gosto muito de esporte, praticar esportes. A minha primeira faculdade foi de educação física, cheguei a dar Ah, aula há 5, 6 anos, mas atuo na área comercial há 30 anos aproximadamente. uhum. E quando que você deu essa guinada aí, que você fez educação física, você já atuava, quando que você falou, opa, Eu já atuava, como eu comentei, há 5, 6 anos, dando aula de educação física num grande colégio aqui de São Paulo. Mas na ocasião eu já queria atuar na área comercial. Então sempre foi um sonho atuar na área comercial. Eu achava uhum, fascinante esse mundo de você descobrir a cada novo dia você tem um novo emprego, entre aspas. Você precisa uhum, matar mais do que um leão por dia. E sim, isso sempre me fascinou, aliado ao fato de poder fazer também a minha remuneração final. Poxa, eu trabalho mais, eu vou ganhar mais, uhum, em decorrência dos contratos que eu abri. Então isso sim. sempre me fascinou. Iniciei na área de medicina e segurança do trabalho, como eu comentei, e depois por esse insight que veio da minha irmã, que é médica, comecei a atuar na área comercial, na propaganda médica. Poxa, que legal. E aí foram 3 anos, você falou como 3,5, Três e meio como representante como na representante na própria própria Farmex, Farmex. com projetos em grandes multinacionais. Fizemos o lançamento de um projeto de vacina meningocócica aqui no Brasil, quer dizer, algo bem complexo. Uhum. É um case de sucesso da empresa, inclusive, da Farmex. E 3 anos e meio eu estava nesse projeto, o projeto ainda estava ativo, eu fui convidado para assumir uma posição no departamento comercial. Falou, olha, agora você vai passar de visitador médico, vai voltar com a tua experiência na área comercial e vai abrir os novos contratos para a Farmex. E foi, desde o início, um casamento perfeito, como eu comentei. Putz, que legal, Anderson. Que legal que teve isso daí. O que te chamou a atenção? Não sei se você vai se lembrar com detalhes, mas porque eu sempre falo isso quando a empresa vai contratar um funcionário, antes disso o funcionário contrata a empresa, Sem dúvida, né? Que é aquela coisa, poxa, eu quero estar lá, eu quero trabalhar lá, né? sem dúvida. Você lembra alguma coisa que brilhou o teu olho, que chamou a atenção? Eu tenho uma memória fotográfica, então eu me lembro muito bem. Na ocasião, nós estávamos numa outra sede.
um sobrado de 2 andares e o Cássio foi me entrevistar, nosso CEO, nosso gerente geral. E ele perguntou, falou, poxa, você está vindo aqui pro departamento comercial? Foi uma indicação, esse convite partiu de uma indicação, e você vai, no salário fixo, vai regredir um pouco. E por que você quer vir para cá? Eu falei, porque eu tenho certeza que em pouco tempo eu vou ganhar muito mais do que eu ganho hoje. E o que me chamou a atenção foi, primeiro, a clareza, a transparência do Cássio nas colocações, e uma coisa que ele me falou que eu nunca vou esquecer. Ele falou, olha, a Farmex, ela tem origem nacional, ela foi fundada em Mogi das Cruzes, e ele falou assim, nós vamos transformar essa empresa numa empresa multinacional. E eu participei de todo esse processo, eu acreditei, isso brilhou os olhos quando ele comentou isso comigo em 2004. E eu acreditei, porque eu via verdade naquilo que ele falava. E isso me chamou muita atenção e eu nunca esqueci. E aí a história se comprova E a no dia a história se dia comprovou, ao sem longo dos dúvida. anos, né? Participamos por 17 anos de um grupo internacional, um grupo presente em 25 mercados. Então, além da expertise, nós somos a primeira empresa CSO do Brasil. Então, além da expertise do mercado nacional, nós também temos um benchmark de 25 países, boas práticas em 25 países, ficamos por 17 anos. Então, isso realmente eu participei de todo esse processo, e foi algo que também já estava dentro das minhas projeções, então foi algo que me brilhou os olhos, como você comentou na primeira vez que eu falei com ele. Muito bem, que legal. O Elilson, você diretor de desenvolvimento de negócios, certo? Perfeito, O que perfeito. faz um diretor de desenvolvimento de negócios da Farmex? O diretor de desenvolvimento de negócios da Farmex, Marcelo, ele prospecta clientes, ele tenta levar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, as soluções para as dores que porventura eles tenham, em quaisquer necessidades estratégicas. Então, o dia a dia de um diretor de desenvolvimento de negócios é estar sempre atento às oportunidades do mercado, ver o que está acontecendo no mercado no segmento healthcare. O nosso foco é na indústria farmacêutica, no segmento healthcare. E nas reuniões que nós fazemos de apresentação da Farmex, quais são as nossas soluções, as nossas 5 unidades de negócio, descobrir, tentar captar qual a dor desse cliente, o que nós poderíamos fazer para, através das nossas soluções, auxiliarmos esses nossos parceiros, esses nossos clientes a sanar essas dores que porventura eles tenham. Então é um trabalho de, como eu comentei, prospecção, elaboração de um projeto, de uma operação para solucionar a dor desse cliente e, obviamente, o pós-venda, um acompanhamento. Se tudo aquilo que eu falo com o meu lead, que se transforma num parceiro, num cliente, está sendo cumprido na operação. Fazer a manutenção desses contratos e, felizmente, a gente tem tido muito sucesso ao longo desses 25 anos nesse percurso. Muito bem, muito bem. E como que você faz esse, que nem você comentou, essa questão da prospecção, para ficar antenado no mercado? Como que você faz esse trabalho, Nilson? Nós temos algumas frentes. A Farmex, ela sempre foi uma empresa estruturada, mas nos últimos anos ela tem se estruturado cada vez mais. Então hoje nós temos uma rede de departamento de marketing, que através das publicações em diversas mídias, nós fazemos também um fomento desses potenciais leads, além de atuações ativas do diretor de desenvolvimento de negócios. Profissionais que eu já enviei uma proposta no passado, que já foram nossos clientes. Então, Sim. eu vejo uma oportunidade no mercado. Olha, vai cair a patente de determinado produto. Eu entro em contato com essa empresa. Falo, poxa, nós podemos postergar esses cases de sucesso, esse teu faturamento por mais tempo como a solução da Farmex. Então a gente trabalha hoje a várias mãos. Departamento de marketing auxiliando e a área de desenvolvimento de negócios também. Muito bem. Elilson, você falou, mas só para a gente confirmar, quantos anos de Farmex? 25 anos. 25 anos, você Isso. começou como representante. Como representante. Eu costumo falar que uma vez que você foi representante, Sempre representante. sempre você vai ser representante. Sempre. E aí eu queria pedir para você dividir e compartilhar com a gente um pouco da sua visão. O que você acha que mudou no mercado farmacêutico, falando na geração de demanda, na propaganda médica? Qual que é a sua visão? O que você acha que mudou ao longo desses anos? Olha, o que a gente tem percebido é que cada vez mais os propagandistas eles estão preparados para o tema que eles vão abordar. Por quê? A classe médica das últimas décadas, Marcelo, ela tem enfrentado um aumento significativo
de assédio de profissionais da indústria, assédio no bom sentido, Sim. profissionais da indústria, mais representantes querendo visitá-los, querendo passar a mensagem que o marketing encaminha para eles, um número maior de pacientes nos consultórios, os médicos nessas últimas décadas também têm aumentado o número de empregos. Antigamente o médico poderia ter 1, 2 empregos, hoje tem médico que tem 3, 4 empregos. Sim. Então, cada segundo à frente do seu médico, você precisa passar algo relevante, algo que o diferencie dos teus concorrentes. O médico, hoje em dia, de uns tempos para cá, mais ainda, ele olha o representante, um determinado representante lá na antessala, ele vai falar, poxa, aquele cara, eu preciso atendê-lo. Por quê? Porque esse cara vai me passar algo relevante. Eu não tive tempo de ir no congresso, ele vai me passar uma atualização. Então, esse nível de especificidade está cada vez maior por parte do representante. Além da necessidade, hoje em dia, do representante ser um representante multimodal. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei, na época da minha propaganda médica, eu trabalhava com ficha perfil. Eu visitava o Dr. Marcelo, anotava na ficha perfil o que eu fiz, o OPV. Hoje em dia está tudo muito tecnológico. É celular, tablet, iPad, enfim. Ele precisa ser um profissional que, além da capacidade técnica de passar informações, ele tem a obrigação de ser hábil com tecnologia, com mídias sociais, porque ele vai lançar mão disso, ele é um profissional cada vez mais híbrido. Antigamente era só propaganda face-to-face que nós falávamos, Sim. visitação presencial. E depois, mais à frente, a gente vai bater um papo, porque a Pharmex também foi pioneira nesse aspecto, muito antes da pandemia, numa visitação remota, visitação híbrida. Mas, enfim, hoje em dia ele é um profissional híbrido. Quando ele não é só remoto, ele é híbrido. Então, essas mudanças foram as mais significativas do meu ponto de vista. Elilson, agora eu fiquei curioso, já vamos pular para essa questão Vamos aí, pular. porque no episódio passado a gente conversou muito com o Cássio e com a Angélica e foi que muito legal ver o quanto vanguardistas eles eram, foram e são ainda, porque tem uma mente muito voltada para o futuro, né? E aí você falou dessa questão do representante, do propagandista híbrido. Perfeito. Como que se deu isso? Como que aconteceu? Na Pharmex, Na é um Pharmex. case bem interessante, Marcelo, porque no pós-pandemia, 2020, houve uma corrida. Lockdown, ninguém pode falar mais com os médicos presencialmente, todo mundo em casa. A indústria, ela foi de uma maneira, toda a indústria precisa acessar esse médico de maneira virtual. Então teve médico no primeiro mês que recebeu 100 ligações por dia de representante. Ele falou, poxa, eu não quero esse tipo de... não vou atender mais representante. Nós fizemos uma passagem de bastão dos projetos presenciais para remotos de uma maneira muito fluida. Por quê? O primeiro grande case de sucesso nosso de propaganda remota foi em 2012, com a Big Pharma, com a Novartis, em que nós falávamos de 5 linhas com um propagandista remoto. Ele não visitava o médico presencialmente, ele visitava de maneira remota e fazia, por exemplo, congresso, ia até algum congresso, ele poderia participar, mas a propaganda era sempre remota. E esse vanguardismo, essa vanguarda que você comentou, é interessante, porque 2 anos antes, em 2010, 3 anos, 2009, o Cássio, eu conversando, nós estávamos conversando, eu falei, poxa, olha, o futuro, ele vai ser uma propaganda híbrida, no mínimo, uma propaganda remota. E nós fizemos um piloto na Pharmex, colocamos uma profissional, sem link com nenhum cliente, com nenhum laboratório, fazendo contato com médicos, primeiro do eixo norte-nordeste, porque nós imaginávamos, até então, que essa propaganda ela serviria exclusivamente para regiões remotas, onde eu não tenho o meu representante presencial. Geograficamente falando. Geograficamente falando. Uhum. Foi um sucesso, a receptividade foi excelente. Nós falamos, poxa, vamos ficar com isso aqui. Em 2012, no final de 2011, numa das reuniões, eu fui procurado por um grande profissional da indústria farmacêutica, na Novartis, na ocasião, Fernando Chaves, e ele falou, poxa, Elilson, tenho essa ideia. Eu falei, nós também temos essa ideia. E foi algo que nós construímos, levamos um pouco da expertise da Pharmex, expertise que eles tinham na ocasião, e conseguimos fazer do projeto um grande case de sucesso. Ficou conosco 2 anos e meio, 3 anos de uma operação remota. Então a Pharmex, você comentou, Marcelo, que bateu o primeiro episódio, foi com a Angélica e com o Cássio. Eles devem ter comentado que todo o sucesso que a Pharmex tem, ela é alicerçada por uma tríade, que são as conexões humanas, as pessoas,
as equipes que nós temos de Manaus a Porto Alegre, de norte a sul do país, mas sempre foi preocupação da Farmex também suportá-las com tecnologia, com ferramentas de efetividade, turbinadas agora mais recente por Omnichannel, inteligência artificial, e o outro vértice da tríade, que é a parte consultiva da Farmex. Então a Farmex ela consegue entrar mais ou menos no estratégico de uma operação que o cliente porventura queira mostrar, um parceiro queira mostrar, de acordo com a necessidade. Eu já tive casos em que o parceiro falava, poxa, Elilson, eu preciso que você desenhe também estrategicamente, que a Farmex desenhe estrategicamente. Ok, nós entramos mais nessa estratégia. Tem outros casos que já chegam com a expertise que a indústria tem, você sabe disso, profissionais altamente capacitados, falam, poxa, eu quero que implemente essa estratégia. Como nós já temos o foco nosso é sempre a indústria farmacêutica e healthcare, como eu comentei, nós levamos essa estratégia até o elo final. Então, essa tríade, conexões humanas, plataformas, vanguarda e a parte consultiva é que sustentam esses sucessos da Farmex ao longo desses anos. Muito bem. E, Elilson, eu já te conheço. Não é a primeira vez que estamos conversando. Mas se eu não te conhecesse, cara, eu vejo o quanto o teu olho brilha da gente falar da empresa. Você é o cara que, se fosse um time de futebol, você ia fazer gol e beijar o escudo. Certo? É certo. Pelo menos é a mensagem que você passa. Não, né? eu vibro muito, eu brinco que eu passo mais tempo na empresa que com a minha família. Eu estou há 25 anos e passo mais tempo. E eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que eu acredito que me realmente faz brilhar os olhos. Por quê? Porque é uma empresa que nada que um dia foi alinhado, prometido, não foi cumprido. E eu não estou falando só no aspecto pessoal, não só comigo. Eu vejo a preocupação que a empresa tem como um todo, do nosso presidente até a nossa querida ajudante que serve o cafezinho, de cuidar dos nossos clientes internos e externos. Então tem uma preocupação, olha, prometemos algo, nós vamos cumprir. Nós não fazemos, não tem overpromise, não fazemos falsas promessas. Então, e é a linha que eu procuro seguir também na minha vida pessoal. Então realmente brilho o olho, e se eu fosse jogador, eu realmente beijaria o escudo da camisa. Não, muito bem. Um detalhe, até um curioso. No meu casamento, olha que interessante, você falando disso agora e me veio isso à mente. Eu adoro esporte, como eu comentei, futebol, adoro o Carnaval de Salvador, fui vários anos pra lá. O meu bonequinho de noivo era uma bola de futebol, o meu abadá, eu tenho um bonequinho até hoje, a minha bandana que eu usava, e um note com o logo da Farmex, eu tenho até hoje, do dia que eu me casei. Por que será, né? Por que será? Então são as coisas que realmente me sustentam, entendeu? Não, isso é muito bacana, né? A gente vê a verdade, né? Isso que é legal. Sem dúvida, isso é legal de sem poder dúvida. ouvir, ver você compartilhar isso daí. Elilson, você falou algumas vezes uma palavra e eu quero exatamente entrar nesse ponto agora contigo. Vamos falar sobre estratégias. Perfeito. Tá? Para você, na tua ótica, o modelo de força de vendas tradicional, ele ainda funciona ou ele precisa ser reinventado? Ele pode ser adequado, precisa acabar com tudo, Eu outra acho coisa? que a força de vendas eu acho que não vai acabar nunca. Por mais que exista a inteligência artificial, o que você vai ter é mais ferramental para poder auxiliar o teu representante, seja de maneira presencial, híbrida ou remota, nesse contato que é árduo com os médicos pela concorrência que eu comentei com vocês. Então, é algo que está numa transformação constante. O que a transformação que antigamente era mais morosa, Marcelo, eu acredito que ela vai começar a se acelerar. Porque a tecnologia vai cada vez, o que era novidade ontem, daqui a um mês já não vai ser. Sim, já está obsoleto quase, né? Já vai ser obsoleto. Então, o que vai acontecer é que ocorrerão adequações no trabalho dessa força de vendas, mas é um trabalho que eu acho que vai ser perene da propaganda médica. Óbvio, ele vai ter que se reinventar? Vai ter que se reinventar. O que é se reinventar? Eu como gerente de produto, diretor de marketing, diretor de vendas, eu vou ter que começar a pensar cada vez mais fora da caixa. Eu ia fazer uma citação no final do nosso bate-papo, mas vou fazê-la agora. Por favor, eu gosto muito, todo mundo já conhece essa frase, mas eu faço questão de dividir com vocês, ratificando aquilo que eu queria passar no final.
O Einstein disse que você não consegue ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. E por que que isso é um link muito bacana com o que nós estamos falando agora? Muitas vezes, eu como diretor de marketing, de vendas, de gerente de produtos, eu tenho sempre uma história de sucesso que tem sido utilizado há 20, 30 anos na minha indústria. Ok. Mas eu consigo potencializar resultados, eu consigo melhorar cada vez mais esses resultados com algumas novas estratégias. E nessa hora, a gente fala que a indústria, né, é a indústria mais peculiar que tem, é fascinante, por isso que eu entrei e não saí mais. Muitas vezes você precisa, para tomar uma decisão estratégica dentro de uma grande corporação, mover um gigante, que a gente fala. Até você ter a ideia, conseguir um fluxo de aprovações e mudar, você demora 2, 3 anos, já acabou a oportunidade. Você lançando mão de uma empresa cujo foco é exclusivo na indústria farmacêutica, com expertise na indústria farmacêutica, você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Então, a Pharmix é uma empresa agilíssima, flexível. Para você ter uma ideia, nós montamos uma operação toda de 4 a 5 semanas. Então, por exemplo, a partir do momento que eu abro o contrato com um parceiro, de 4 a 5 semanas, eu abro uma operação de norte a sul do país. Se eu fosse... Então, muitas vezes, você consegue mostrar para esses parceiros, e eu não sei se o Cássio comentou, mas acho que vale a pena também, a nossa média de renovação contratual é de 92% nos últimos anos. Nossa, que dado excelente. Eu tenho parceiros que estão conosco há 12 anos, 13 anos. Então, fazê-los entender que cada vez mais você consegue potencializar resultados fazendo coisas diferentes. E que existem empresas capacitadas para isso, né? Uhum. Muito bem, muito bem. Elisson, o que diferencia para você uma operação comum de uma operação de alta performance? Isso é um ponto muito interessante que você está comentando, Marcelo, porque cada vez mais, e contando o histórico, né? E por isso que é bom às vezes você estar tantos Sim, anos na claro. empresa, porque você tem o histórico. Cada vez mais os nossos parceiros, a indústria farmacêutica, a indústria da saúde, nos vê a força de vendas que nós disponibilizamos para eles como a sua força de vendas. O que há algumas décadas, há 2 décadas, há 15 anos, às vezes nós éramos procurados, eu era procurado, e Wilson, sabe o que? Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso colocar uma equipe de propagandistas para falar com 1.000 médicos por mês. O briefing era esse. Hoje em dia, o nível de especificidade subiu muito, porque ele vê a equipe da Pharmix e isso é excelente, como se fosse a sua força de vendas. Então, o mesmo carinho, o mesmo cuidado e a mesma cobrança que ele tem com a força de vendas dele, ele vai ter com a da Pharmix. Uhum. E o que diferencia isso é você, desde o início da formatação da operação, você gerenciar detalhes. Na Pharmix isso é um mantra, a gente gerencia detalhes. Então, eu gosto sempre de dar exemplos práticos. Uhum. Vou iniciar uma nova operação com um parceiro. Nós fazemos uma reunião de checklist de implantação. São 110 itens que eu reúno todo o meu departamento interno, só a nossa estrutura interna, dizendo, olha, pessoal, nós abrimos uma nova operação, o cliente é X, o produto é Y, é isso que nós vamos fazer, nós vamos focar em médicos CAT 1 e 2. O meu diretor de operações, ele faz reuniões de modelagem da operação antes de ir para campo, que é o grande diferente de uma operação comum para uma operação de alto resultado. Então, nós temos pré-implantação, 2 a 3 reuniões, além das que eu já fiz comercialmente, já entendi, já captei o briefing. A minha área de operações entra com o meu diretor de operações e meu gerente nacional de efetividade, entra com 2, 3 reuniões, onde eles dissecam tudo. Data de quando vai ter reunião de ciclo, qual a categoria, qual o KPI que vai balizar pagamento de variável. Então, isso é o que diferencia, é você gerenciar o detalhe da operação desde o seu início, desde a fase de pré-implantação, para uma operação comum. Pô, isso é sensacional, né, Elisson? Não, Porque você tá levando uma segurança pro contratante, pro cliente, né? Que, em geral, quem não conhece a Pharmix, eu entendo que a hora que vê isso, fala, poxa, mas peraí. Aí ele pensa, meu, nem dentro de casa eu tenho isso. Já teve caso, Né? é bom você falar, e já teve caso em que o parceiro falou, poxa, Ililson, eu precisaria desse, eu vou ter que implementar isso aqui lá na minha empresa. Eu falei, olha,
O checklist eu não vou poder te passar, porque eu tenho um compliance, uma governança. Sim. A Farmex fez agora toda a remodelação no final do ano passado dos nossos POPs, dos nossos SOPs, enfim. Uhum. Falei, mas o que a gente puder dividir com vocês, daquilo que a gente acha que seja boas práticas, a gente faz isso, e já teve casos realmente que eles levaram esse mesmo modelo para internamente. Elilson, fica a dica, já monta mais um serviço para vender para o cliente, que é essa. Nós temos isso já Aí, ó. fizemos. Então, nós temos 5 unidades de negócio, como eu Aham. comentei, e dentro das estratégias que podem ser utilizadas para uma equipe de engajamento médico, está o nosso trabalho de consultoria. Nós já fizemos alguns trabalhos de consultoria. O que é isso? O meu parceiro, ele já tem a força de vendas, não está sabendo como traquear, como fazer a telemetria da operação. Então, nós entramos com um trabalho de consultoria, cerca de entre 15 e 20 reuniões, para você ter uma ideia, Uhum. tocando em todos os pontos da operação. Passando do dress code, como que precisa ser o carro do propagandista, como que é o calendário mestre, como que vai ser a grade promocional que ele vai trabalhar, qual que é o foco, se ataque ou defesa. Então, a consultoria já é uma solução que nós disponibilizamos no mercado também, tem sido muito procurada e muito aceita Poxa, que por parte dos legal. nossos parceiros. Sensacional, Elilson. E fala uma coisa, você como diretor de desenvolvimento de negócio, com o foco no engajamento médico, né? Tem uma fórmula mágica para gerar uma demanda sustentável, Elilson? Olha, como nós temos o contratos, né, como eu comentei há muitos anos, o que nós acreditamos, a fórmula mágica para mantermos um parceiro, um cliente há 12 anos, como nós temos, 13 anos que eu Uhum. comentei com você, pega um pouco daquele gerenciamento de detalhes que eu comentei, unido àquela tríade que eu também comentei. Então, a empresa, ela tem que ser uma empresa inconformada, ela tem que sempre procurar melhorar o primeiro vértice lá da tríade que eu comentei, as conexões humanas. Nossa empresa agora é GPTW, então nós ganhamos, agora ficamos felicíssimos com a certificação. Por quê? Porque nós realmente nos preocupamos com os nossos colaboradores internos, né? Tem que ser inconformada com tecnologia. Poxa, o que eu tenho de novidade no mercado que eu possa auxiliar a minha equipe trazendo essa ferramenta, essa plataforma omnichannel, como nós temos o Farmex One, uma plataforma que faz todo o tracking de qualquer interação que o teu propagandista tenha com o target que ele está visitando. Inclusive o WhatsApp, que é o WhatsApp corporativo, que é o grande calcanhar da indústria. Já tem sido utilizado também pelas Big Pharmas com grande sucesso. Então, a junção desses pontos que eu comentei é que fazem sim uma geração de demanda sustentável, te dá sustentabilidade nos resultados. Mas você tem que ser inconformado, eu gosto muito de usar essa palavra, inconformado totalmente em aprimoramento de tudo, das conexões, de tudo que eu comentei. E você também não pode achar que quando você chegou a um determinado nível de resultado, aquilo ali já tá bom e já chega. Nunca vai ser o suficiente, você tem que, a cada ano, a competitividade tá maior, ela fica mais aguerrida, então já teve cases de sucesso na Farms que você implementamos uma equipe, a equipe começou a ter tanto resultado, o principal concorrente ficou maluco, nos procurou. Poxa, Elilson, eu consigo ter uma reunião com a Farmex? Nós, obviamente, não aceitamos. Nós temos uma postura totalmente ética nesse aspecto. Eu falei, olha, eu trabalho com o teu principal concorrente lá, o segmento é muito específico, é nichado. Não Enfim, faz sentido. Exato. Tá? Então, acho que esses pontos são pontos importantes, Marcelo. Ilson, você colocou, e eu ia te perguntar agora, você falou por cima, claro, mas divide com a gente algum case de sucesso que foi marcante, assim, você tem algum em mente agora para Eu tenho poder alguns. Eu compartilhar? tenho alguns cases de sucesso. Eu vou citar 2 rapidamente e mais recentes, acho que vale a pena. O primeiro foi uma grande operação que nós tínhamos, a operação já estava conosco há 9 anos, era uma operação presencial, obrigado Marcelo, Imagina. era uma operação presencial, em virtude do lockdown que eu comentei, nós fizemos em 2 dias a mudança para visitação remota. Iniciamos a operação e a operação começou a fluir, a pandemia foi diminuindo a intensidade, felizmente. Quando
olha, gente, não precisa mais de lockdown, podemos botar todo mundo para a rua. O cliente falou, não, eu não quero. Eu aumentei minha produtividade em 20%, o Olha. número de visitas, de contar, de impactos que eu tinha com o target que estava visitando em 20%. Eu quero que essa equipe continue remota. Então, para nós foi um orgulho muito grande. E o que aconteceu depois foi que essa empresa, ela internalizou esse time. Quando isso acontece, embora comercialmente para a Farmix é muito, poxa, mas para você isso não é bom. Não, para nós é um case de sucesso, é sinal que nós entregamos, superamos os resultados. Então esse é um grande case de sucesso que eu acho que vale a pena mencionar. E o outro é que aquela mudança que nós comentamos, que você me perguntou, que nós comentamos há alguns minutos, no passado, a grande maioria das operações que nos procuravam era para primary care. Olha, você vai visitar um clínico, você vai... E nós temos um case de sucesso também, eu faço questão de dividir aqui com vocês, com uma top 5 Big Pharma da indústria, que nos procurou para que nós elaborássemos uma operação de visitação médica para um lançamento oftalmológico remoto. Nossa. O projeto deu tão certo, Marcelo, que em 4 meses nós passamos a oncologia também. Ampliamos a equipe para oncologia. Então hoje, Specialty, também nós somos muito procurados e temos algumas soluções magníficas. Eu não vou nem, porque eu me empolgo muito falando da Farmix, mas acho que o Flávio vai depois falar mais, deve participar no próximo episódio, vai comentar mais com vocês. Poxa, nós temos e depois provoca o Flávio, nós temos um treinamento de PDV para Specialty, tem sido um dos grandes sucessos nossos, né? Sabe? Arrastando multidões sendo treinadas no PDV de maneira virtual. Então, são cases que a gente faz questão de dividir. E tenho também um terceiro case que já remonta a alguns anos, é um case bem interessante. Esse sim era um case de massificação, era um case em que o nosso parceiro falou, Elilson, eu preciso levar essa informação, não é conceito, para o maior número de médicos que a gente conseguir. Eu não estou preocupado nesse primeiro momento com turnover, porque não vai ter uma troca muito grande de informação. O perfil da equipe é um perfil mais júnior, neófito, enfim, nós mapeamos o Brasil inteiro. Começamos com o que nós chamamos lá de ondas circulares de expansão. Iniciamos a operação em São Paulo, Rio de Janeiro. Em menos de um ano, o sucesso bombou. Nós fomos para Belo Horizonte, Curitiba, e fomos fazendo círculos de expansão até estarmos presentes de Manaus a Porto Alegre. Então, um grande case de sucesso. Iniciamos com 10 profissionais e chegamos a 78 no final. Legal. E Elilson, você colocou 3 ótimos exemplos, bem distintos, né? O que você acha que a gente pode colocar como ensinamento relacionado à estratégia e execução? Eu acho que a gente, para que você consiga aliar estratégia a uma execução perfeita, eu acho que o principal ponto é o seguinte, eu preciso entender, cliente, o meu parceiro, meu cliente, aquilo que eu quero é aquilo que eu vou fazer. A indústria sabe disso. Os profissionais da indústria são altamente capacitados, se você conhece, foi da indústria também, altamente capacitados. Mas você precisa ter como parceiro, se eu quero uma equipe de alta performance, sendo bem gerenciada, uma equipe em que a estrutura toda tenha o know-how, expertise da indústria farmacêutica, eu não vou poder escolher uma empresa de tecnologia para gerenciar a minha equipe de campo de alta performance. Não vai dar resultado. Então eu preciso aliar isso também. Eu preciso ter o meu conhecimento com o conhecimento do meu parceiro, para que essa execução ela seja conseguida na sua integridade com aquilo, um forecast, que é a palavra muito utilizada pela indústria, que eles planejam, né? Muito bem. Elilson, se você pudesse resumir o segredo de uma execução perfeita em 3 pilares, o que você colocaria? Olha, eu tenho certeza, né? Em 3 pilares, você já me ajudou muito, você já respondeu, porque eu já comentei. A execução perfeita, ela passa por uma conexão humana perfeita, equipes capacitadas, sempre recicladas. Nós temos, por exemplo, na Farmix, nós temos 3 reciclagens em todos os projetos por ano. Default. Então, o meu parceiro, meu cliente, sabe que 3 vezes ao ano a equipe dele vai estar sendo reciclada. Isso o nosso departamento de treinamento, inteligência de mercado já faz isso. Então, os 3 pontos importantes, as conexões, as plataformas, as ferramentas que eu comentei e o trabalho consultivo, a experiência que você tenha no segmento. O nosso remonta a mais de 3 décadas.
aliada a esse trabalho consultivo, de muitas vezes até, às vezes, ter que ser chato. Receber uma estratégia, o cliente elaborar 10 itens, ó, precisa implementar esses 10 pontos. Falou, ó, esses 9 aqui estão perfeitos. Esse aqui, nós já fizemos, sugerimos a gente dar uma pequena alterada, então a gente entra com esse trabalho consultivo também, para poder fortalecer cada vez mais a estratégia desse nosso parceiro e deixar que esse projeto voe em voo de brigadeiro, que a gente chama. Uhum. E esse know-how isso é vital, né, Elias? E o tempo que vital. trouxe, né? O Toda a tempo experiência, trouxe. isso que E faz. porque, o que é interessante, Marcelo, eu estava lá aguardando para entrar para esse bate-papo nosso, um bate-papo muito bacana, obrigado pelo convite. Pô, eu estava lembrando, eu falei, poxa, na Farmex, eu já passei, pelo tempo de casa, por todos os segmentos e todas as especialidades médicas da indústria farmacêutica. Eu já tive projeto, como eu comentei, neófitos visitando clínico médico, clínico geral, até um profissional que visitava cardiologistas AAA, hemodinamicistas que faziam inserção de estente farmacológico, Uhum. entrando nessa área de cirurgia. Então nós passamos por todas as especialidades. Então muitas vezes nós somos procurados, e a indústria ela traz sempre profissionais novos também. Eu preciso falar com neurologia. Você tem alguma experiência? Eu falo, olha, para simplificar, nós temos experiências com todas as especialidades médicas. Nós já passamos por todos os segmentos. Isso daí é um capital que você não transfere, né? Que você não posso. Isso vem da Farmex, isso vem. É o DNA, tá ali, É o DNA exato. enraizado pelo Uhum. CEO, pelo nosso diretor, pela nossa diretora, enfim, a estrutura inteira é isso que a gente faz, sabe? É o nosso dia a dia. Muito bem, muito bem. Elilson, na tua visão, como que você enxerga o futuro da propaganda médica aí nos próximos 5 ou 10 anos? Marcelo, eu vejo, como eu comentei, algo que não vai, obviamente, ter um fim, muito pelo contrário, mas vai ter, eu já comentei isso anteriormente aqui com você, um nível de especificidade cada vez maior. Isso vai ocorrer. Eu acredito que cada vez mais existirão grupos de médicos que estão cada vez se especializando também, mais subespecializando, que vão atender determinados propagandistas, determinados laboratórios e talvez em detrimento de outros, mas não que esses vão ficar à margem, eles vão ter também um público, um target para ser visitado. Então a propaganda ela vai se tornar cada vez mais um grau maior de especificidade e cada vez mais lançando mão de ferramentas tecnológicas para poder auxiliar nessa troca de conhecimento entre médico e representante. Isso vai Uhum. acontecer também. E vai passar, eu acho que vai chegar um momento em que talvez o representante, aqui no Brasil, via de regra, o representante faz 10 visitas, 11 por ano com cada médico, no mínimo. Alguns fazem revisita, enfim. Alguns segmentos muito específicos fazem um trabalho bimestral, mas enfim, na média, 11 visitas ciclo, 11 visitas ano. Ano. Eu acho que essa quantidade ela vai poder espaçar mais para 6 visitas presenciais e um aumento maior do contato híbrido, do contato virtual. Então, acho que o caminho vai ser esse caminho, que é algo que a Uhum. gente já imaginava que aconteceria lá em 2010, quando eu comentei com você daquele primeiro case de sucesso. Exatamente. Se a gente pensar 2010, a gente piscou o olho, a gente passou por uma pandemia e a Uhum. gente já avançou 16 anos, né, 16 Elilson? anos, É muita coisa. exatamente. Exatamente. Muito bem. Elilson, se você pudesse definir a Farmex em uma frase, que frase seria essa? Puxa, é uma pergunta bem interessante. A Farmix em uma frase. Eu acho que eu definiria como a Farmix é a empresa que eu mais conheço comprometida com o resultado que o nosso cliente deseja. Eu não vi em outros locais uma empresa que se preocupe tanto em entregar resultados acima do que os nossos parceiros projetaram. Então, e para que isso aconteça, agora secando um pouco mais Uhum. essa frase, é necessário que você mergulhe na operação. Então, você tem que entender essa operação do início até o teu final, na pré-implantação, como eu comentei. Você tem que... Cada operação que se inicia para nós é a operação mais importante do mundo. Então, se eu tenho uma operação lá com 1, 2 profissionais na equipe,
eu tenho o mesmo nível de preocupação, de zelo em entregar resultado que uma equipe de 50, 60 homens. Então isso, a empresa precisa ter isso, ela precisa ter esse comprometimento com a verdade e cumprir as promessas que ela faz. Eu acho que isso é o que define a Farmex. Muito bem. Elilson, passou muito rápido. A gente já está Puxa, caminhando para a parte final. A gente vai ter que fazer passou outro rápido. episódio com você de novo, hein? Que isso. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Elilson, fala uma coisa para mim. Se você pudesse hoje dar um conselho para aquele Elilson de 20 e tantos anos atrás que iniciou na Farmex como representante, só que hoje esse homem formado com toda essa experiência, com tudo que você já viveu, que conselho você daria para aquele Elilson? Se eu voltasse no tempo já com o que eu tenho hoje para aquele Elilson, eu falo, ó, você vai fazer a melhor escolha da tua vida. É o que eu falaria para mim mesmo. E um outro conselho é o seguinte: seja mais cedo que você puder, quanto antes, seja incansável em procurar evoluir, em procurar aprender, absorver tudo aquilo que a Farmex pode te oferecer. A Farmex me ensinou tudo da indústria healthcare, do segmento healthcare, da indústria farmacêutica. Então eu daria o conselho para que eu entrasse de cabeça, porque é isso mesmo, eu estava correto naquilo que eu achava, naquele brilho dos olhos que você comentou, e que eu pudesse ser incansável na busca de tentar auxiliar, trazer mais soluções, trazer melhores resultados. É isso que eu diria para mim mesmo. Muito bem, muito bem. Elilson, quero te agradecer demais a conversa. Isso, Marcelo, um prazer. Meu. A gente tem muitas outras coisas para conversar, como eu falei. Depois a gente vai ter que marcar mais um papo aqui, fazer mais um episódio, outras abordagens, trazer outras coisas relacionadas a tanta história, tanto conhecimento, tanta coisa que a gente tem para contar para todo mundo, né? Vai ser um prazer. E foi um prazer dividir o espaço aqui com todos vocês. Um abraço, sucesso. Eu tenho certeza que o Farmex Talks vai ser um sucesso. Sem dúvida, já é. Teu comando, sem dúvida nenhuma. E obrigado pelo convite, viu? Imagina, Elilson. Valeu mesmo mais uma vez. Você que está nos acompanhando, espero que você tenha gostado também do segundo episódio do Farmex Talks. Hoje o papo foi com Elilson Antônio, o diretor de desenvolvimento de negócios da Farmex. Eu sou Marcelo Bento, agradeço a sua companhia e até o próximo. Tchau! Até mais!